A gente tem notado que grande parte das dúvidas dos pais que têm um bebê em fase de introdução alimentar é a seguinte: pode ou não pode? As nutricionistas Daniela Neri e Denise Magarian, do NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, que são os nossos parceiros científicos, vão me ajudar a responder. Pode ou não pode? É a Juliana Pacheco que quer saber o seguinte: tudo bem mesmo temperar a comida com alho, cebola, até pimenta do reino? Tudo ótimo. Talvez com exceção da pimenta do reino, né? Como tá no livro, inclusive, a gente fala para evitar, pelo menos um pouquinho no começo, pelo paladar do bebê ser um pouco mais sensível. Mas os temperos naturais, de forma geral, eles estão liberados. Mas aí talvez seja importante a gente diferenciar o que é tempero natural e o que é tempero pronto, um produto ultraprocessado que a gente deve excluir da alimentação não só dos bebês, mas dos adultos também. A gente tem as ervas frescas, por exemplo. Todas essas ervas podem fazer parte da alimentação do bebê e dos adultos. Elas são excelentes para temperar a comida. Tem também as especiarias, cominho, canela, páprica. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado com os mais picantes, como o curry ou mesmo a pimenta do reino. As pessoas têm uma tendência a projetar no bebê as suas próprias preferências, mas é um momento de aquisição de hábitos, é um momento de desenvolvimento do paladar, tanto o sabor azedo quanto o salgado e o amargo. Então é muito importante que esses temperos naturais sejam utilizados na culinária, obviamente respeitando a cultura alimentar da casa ou aproveitando esse momento para ampliar o repertório alimentar de toda a família. Tem também algumas combinações, mas que a gente precisa tomar muito cuidado porque na maioria delas tem sal também e a gente tem que realmente reduzir a quantidade de sal que a gente coloca na comida, especialmente durante a introdução alimentar. Algo que precisamos destacar é o cuidado em relação à quantidade de sal que se usa. Mas, na alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados, como o Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda, o sal tem o seu papel. Ele é um ingrediente culinário importantíssimo na culinária, para juntar o sabor dos alimentos, e ele utilizado de uma forma, numa quantidade mínima, ele vai cumprir o seu papel como ingrediente culinário e ele não vai interferir na formação do paladar da criança. Não significa que você vai aumentar a tendência a uma preferência pelo sabor salgado, porque você está utilizando junto a outras ervas e junto a uma alimentação diversificada e dessa forma você consegue oferecer uma alimentação saudável. Inclusive no projeto Comida de Bebê, seja no livro, nas receitas que estão no site, a gente inclui a quantidade de sal em medidas e não uma pitadinha, porque ali é o máximo que você pode usar de sal para aquela receita. Quando a gente mede o custo-benefício dessa pequena adição de sal para que o bebê consiga participar da refeição da família, acaba sendo muito mais vantajoso. E lembrando que se for em pouca quantidade, esse sal adicionado à comida de verdade, à comida caseira, não vai de forma alguma sobrecarregar o organismo do bebê. A Cícera Viviane quer saber sobre ervas desidratadas. Elas também são boas? O sabor delas não é intenso demais? Eu acho que o ponto que a gente deve destacar é a diferenciação entre o que é a erva seca e o que é um tempero pronto, com adição de sal e de aditivos. A erva seca, ela pode ser utilizada muito tranquilamente, mas muito diferente do que a Cícera, da impressão da Cícera, é que ela confere menos sabor do que a erva fresca. Talvez tenha uma dúvida aí da Cícera sobre erva desidratada mesmo. Talvez ela esteja querendo falar sobre tempero pronto. A erva desidratada deve ser somente a erva sem a água, quer dizer, se tem ali outros aditivos, não é bem erva desidratada, é tempero pronto e aí não pode usar. No caso das ervas, eu sempre prefiro as ervas frescas, todas elas, salvo o orégano, que fica melhor seco. Melhor opção, não do ponto de vista de saúde, mas do ponto de vista de conferir sabor ao alimento, é você ter a erva fresca e congelar a quantidade remanescente. E aí você vai trazendo, né, para a alimentação no dia a dia. A Hitomi é quem quer saber sobre água de coco. E aí, pode?
A água de coco, vinda, né, do coco diretamente, ela é um alimento in natura, então por esse aspecto não teria nenhum problema o bebê ter algum contato com ela inicialmente. Porém, no primeiro ano de vida, os líquidos preferenciais para o bebê são água e leite materno. Também é importante a gente lembrar que a água de coco, por mais que ela seja um produto in natura, é um isotônico natural. Então, às vezes, a família pode achar que por água de coco tem essa ideia de que ela é muito saudável, eu vou querer trocar a água pela água de coco, hidratar o bebê com água de coco. E aí, isso sim, a gente tem que ter uma preocupação porque pode sobrecarregar o organismo desse bebê. É muito importante ensinar o bebê a tomar água. É um líquido novo, né, e que normalmente esse processo de aceitação é lento. Então, a água de coco pode conferir sabor e tornar a preferência do bebê, a expectativa do bebê a receber um líquido com sabor, doce. E a questão também de ser um líquido oferecendo doce pode confundir um pouco essa questão da autorregulação da fome e da saciedade. Por isso, vamos oferecer água no copinho. Pergunta da Alba Vanessa. E colocar brinquedinhos na mesa também não pode? Obviamente, são recomendações que não precisam ser tão rígidas, mas o que a gente precisa realmente criar é um ambiente alimentar saudável. Esse é um momento de muita troca com a criança e você precisa realmente estar atento aos sinais da criança. E os brinquedos ali são definitivamente uma fonte de distração, como é a TV, como é o celular do pai e da mãe, que as pessoas estão a maior parte do tempo conectadas. Então, isso é um grande esforço que a gente precisa fazer. Durante todo o processo fazendo esse projeto Comida de Bebê, talvez a parte mais difícil, aliás, eu até escrevi isso no livro, a recomendação mais difícil, porque eu sei que os pais vão ter muita dificuldade de assimilar, é justamente essa. A gente precisa se concentrar na hora da mesa. Os adultos estão sempre no celular, vendo mensagem no WhatsApp. Quem tem um pouco mais de 20 anos ainda assiste televisão. Não é? Então é um momento que a gente mesmo tem dificuldade para entender que isso atrapalha a alimentação, porque a gente não está prestando atenção na comida. Então, explicar isso para os pais, que eles devem deixar de lado os brinquedinhos, os tablets, as TVs, talvez tenha sido o maior desafio nesse projeto. E por trás dessa preocupação também que os pais têm, inclusive com quantidade, né? Até porque esses artifícios, brinquedos, celulares são utilizados justamente para o bebê consumir uma quantidade que o cuidador acha adequada. Mas é muito importante a gente fazer uma reflexão, a que custo que esse bebê está se alimentando? Né? Então, o que a gente está considerando importante? Ele comer a qualquer custo a quantidade que a gente acha que ele tem que comer? Ou a gente está conseguindo passar toda essa questão da nossa cultura alimentar, desse momento em família, que é uma das coisas mais importantes nesse primeiro ano de vida? A Renata Montecchiari quer falar sobre suco. Pode dar em pequena quantidade? Atualmente, a recomendação é não introduzir o suco de fruta para bebês menores de 12 meses. Por quê? Porque o suco, mesmo que seja natural, o que a gente faz com ele? A gente concentra a fruta, os açúcares livres da fruta, que apesar de ser in natura, ele vai atuar no metabolismo da mesma forma que um açúcar de adição. E além de concentrar os açúcares da própria fruta, a gente está reduzindo drasticamente a quantidade de fibra. E é a fibra alimentar que vai proporcionar a sensação de saciedade e também vai auxiliar no processo de absorção da glicose. Então é importante também a gente pensar que mesmo que eu não coe esse suco, mesmo assim, até 1 ano de idade ele não é recomendado. Mesmo assim é importante a gente lembrar a quantidade de fruta que eu vou estar utilizando em forma de açúcar livre praticamente para esse bebê. A pergunta agora é da Deise Xavier. E carne de porco? Pode? Pode, carne de porco pode sim, da mesma forma que todas as outras carnes que a gente já abordou. Então, carne de frango, o peixe pode, o ovo pode, clara e gema desde o início. Então, a partir dos 6 meses, a carne de porco ela está liberada, desde que bem cozida. Esse pode ou não pode é da Tati Paulino. Ela quer saber quantas vezes por semana pode comer ovo.
O ovo faz parte do grupo das carnes, mas mais importante que quantas vezes devo oferecer especificamente ovo, ou frango, ou peixe, é a ideia de diversificar a dieta. Então, você oferecer 2 vezes por semana cada tipo de carne, alternando aí 3, 2, é o mais importante nesse momento, para aproveitar esse momento para introdução, para aprendizado. Deixa eu só aproveitar para lembrar que se você tem interesse nesse assunto, na introdução alimentar, e quer ser notificado todas as vezes que a gente publica um vídeo novo, é só se inscrever aqui no canal Panelinha no YouTube. Pode se inscrever agora!